A gente tem aqui uma situação de mesa posta para 4 pessoas, certo? E aqui a Pichu me falou que gosta bastante desses bowls e é legal mostrar essa sobreposição dos 2 pratinhos e o bowl em cima. Então eu procurei dar o foco em primeiro plano nessa informação que foi pensado, que foi a mensagem que está querendo transmitir. E aí, quais são as condições de luz que a gente tem aqui de enquadramento? Eu tenho 2 enquadramentos. Esse enquadramento aqui é um enquadramento que eu achei mais correto, porque se a gente vê essa imagem mais de baixo aqui, ó, ela traz um desfoque interessante, mas encavala muito as peças e você não consegue enxergar quantos pratos tem na mesa, quantas pessoas estão almoçando e para quantas pessoas você fez essa mesa. Então eu subi o ângulo um pouco mais para a gente desencavalar as peças, usando um tripé que é muito importante, porque o tripé eu acho muito interessante quando você coloca o celular no tripé, porque você consegue deixar o enquadramento que você achou mais interessante e ir mexendo nos elementos de cena que tem. Você fala, vou desencavalar um pouquinho essa plantinha da taça, e quando você volta você consegue enxergar o que você fez. Porque se tiver com o celular na mão, quando você volta, você nunca volta no mesmo ângulo. Então você perde um pouco quando você mexe e tenta encaixar as coisas, né? Então o tripé é muito bacana para isso. E se tiver uma condição de luz bem baixa, que você quer fazer uma luz de vela, por exemplo, aquelas luzes acesas, bem fraquinhas, o celular ele precisa de um tempo para expor aquela cena. Se você tiver com o celular na mão, vai tremer. Então é legal que você tenha um tripézinho para fazer registrar esse momento de uma luz de vela, uma luz bem baixinha, para não tremer. Você coloca naquele modo que você fica 10 segundos esperando para clicar e sai a imagem sem tremer. Então eu estou usando aqui um tripé para me ajudar a compor essa cena, que eu vejo que é uma cena bem complexa em questão de alturas e sobreposições. Então o que eu pensei aqui? Que eu tenho que mudar algumas coisas para ficar mais elegante, mais confortável em questão de respiro, né? Então eu separo um pouquinho esse centro de mesa que está encavalando com taça, com bowl. Então esse encavalado, eu consegui subir a imagem, desencavalei os produtos, estou organizando eles em cima da mesa para ficar um respiro mais interessante. Outra coisa que eu vou me preocupar agora é a questão de luz. E fundo da foto aqui que tem um enquadramento que aparece a cortina. Eu acho que se eu fechar aqui um pouquinho a cortina, ó, vai trazer um pouco mais de cenário que compõe e traz uma situação mais gostosa de casa, mais agradável. Um quadro onde a gente desencavala as peças, passa a informação que são 4 pessoas que estão almoçando nessa mesa, num ambiente gostoso e confortável. Então, acho que aqui a gente já está pronto para fazer esse clique e passar essa informação, essa mensagem para vocês. Vamos lá. Eu estou usando o modo retrato. O modo retrato do celular, alguns celulares têm esse modo retrato, que é um modo que automaticamente desfoca o fundo da imagem. Toda essa região do enquadramento fica desfocado nesse modo retrato, né? Então, mas eu não tenho o recurso de fechar essa imagem, se eu quiser fechar um pouquinho mais e dar um zoom nessa região aqui do bowl. Então eu tenho que assumir uma leve distorçãozinha que essa lente traz para ter esse resultado de desfoque. Se você não tiver o modo retrato, você pode fazer o modo foto, que não tem o desfoque, e você ganha esse desfoque depois num aplicativo que a gente usa que chama Snapseed. É um aplicativo que depois que você faz a foto, você coloca nesse aplicativo e você consegue colocar esse desfoque na pós, né? E quando você está no modo foto,
é legal que você consegue fechar um pouquinho mais esse ângulo, você consegue dar um corte aonde você quer mais pontual. Então é interessante esse modo foto sem o desfoque e colocar depois no aplicativo se você quiser. O retrato já é mais, esse desfoque é automático e bem bonito e bem bacana, que eu gosto, mas assume essa distorçãozinha também que eu acho que cabe na leitura da foto aqui, né? Eu estou fotografando com o celular na vertical, porque isso facilita para mim na hora de fazer um stories, né? De eu utilizar essa imagem no stories, e se eu precisar no feed, eu consigo ter um corte na parte de cima ou na parte de baixo da foto e colocar ela quadrada. Uma coisa bem interessante que tem também é você conseguir controlar a exposição de luz que está entrando nessa foto. Quando você dá um clique na tela do celular, aparece um controle para você poder controlar a exposição da imagem, deixando ela mais super exposta e mais subexposta. E você consegue deixar no ambiente que te agrada mais. O tripé de câmera de celular é bem tranquilo de se achar. Eu acho que lojas que vendem equipamento de fotografia, de celular, hoje está se usando bastante. Então eu acho que é bem tranquilo de se usar, de se achar esse equipamento. E é um acessório bem legal caso você queira utilizar, vai te ajudar bastante. A preocupação maior é a gente passar essa mensagem, é fazer o clique com o momento que você imaginou, que você sonhou, que você imaginou, que você tem na sua cabeça, e a mensagem que você quer passar conseguiu num frame só. Muito bacana. E é isso que é o mais fascinante, é a gente conseguir em um frame fazer emocionar, passar uma mensagem, porque o filme, quando a gente filma, tem várias condições que te ajudam a emocionar, que é um áudio, um movimento que acontece no meio da cena. Em um frame, eu acho que é o que mais fascina a gente, é conseguir transmitir uma mensagem num frame só, numa fotografia. Bom, agora nós temos a foto bem aberta, mostrando, e vamos para os detalhes. Eu vou tirar o celular do tripé e vou rodar com ele trazendo mais informações mais próximo, né? E uma dica bem importante, não esqueçam, gente, vamos limpar o celular, a lente do celular bem limpinha antes de fazer as fotos, tá? Pra gente ter as imagens bem definidas. Então agora eu vou fazer uma foto mais fechada, vou tirar do tripé e vou trazer esse elemento mais fechado, um pouco mais de talher, né? A gente arruma um pouquinho mais as peças, porque quando a gente muda o ângulo do celular, a gente tem que reposicionar as peças, né? Então aqui é um ângulo bem bacana para fazer um detalhe, mostra a altura do bowl, a sobreposição dos pratos, a composição de talher, taça. É uma imagem bacana, né? Que eu fiz num contraluz bem bonito. Aqui a gente tem um cenário de ponta de cadeira aqui, ó, que eu acho que não é interessante essa ponta em primeiro plano, que a ponta da cadeira rouba a cena da informação do bowl. Então eu acho que eu fecharia também aqui nesse quadro, trazendo um outro ambiente no fundo, uma outra sobreposição. O centro de mesa é uma informação importante que a Pichu me falou, que é uma decoração bem bacana que tem que se mostrar. Então é legal pensar no enquadramento onde ela apareça, não só os bowls, né? Eu vejo esse enquadramento meio daqui, ó. A gente tem um centro de mesa bonito, uma informação de bowl e taça no fundo. Então, acho que é legal ter essa informação que faz parte da decoração da mesa. Depois vocês vão ver essas fotos que eu estou fazendo aqui
nesse conceito, né? Ó, esse top view aqui é bem interessante. Repara que quando eu venho para esse ambiente de cima, tudo já se movimentou. Então a gente tem que voltar os produtos na sua posição correta para esse ângulo, né? E dá pra gente estar fazendo essa foto de cima aqui, que é bem bacana, nessa composição. Vamos lá, vamos repassar algumas informações importantes que eu acho que é legal a gente saber os recursos que os nossos aparelhos entregam, né? Então aqui nós temos um recurso que é muito legal, que a gente usa bastante, que é a grade. Você vai em ajustes, né? Câmera, e dentro das opções aqui nós temos um botãozinho que você aciona, que é a grade. Essa grade ficam umas linhas na hora de você fotografar que te ajuda no enquadramento. Quando você for fazer um post de grid, né, que você coloca no feed, que é quadrado, essa gradezinha, essa linha, você pode definir a linha de baixo ou a linha de cima como um quadrado para te ajudar a enquadrar a peça principal, a foto aqui que você quer, a mensagem que você quer passar. Então, essa é uma dica bacana do grid. Nesse caso aqui eu vou estar enquadrando esse primeiro plano, que são os bowls, cortando lá em cima, não aparecendo as cadeiras, respeitando esse grid ali em cima, né? Então, aqui já me ajuda a enquadrar, a reposicionar as peças, a saber o que está encavalando ou não nesse quadro, nesse formato quadrado. Aí a gente tem lembrando que a gente tem aquele recurso da exposição, que você encosta na tela, ele vai fazer uma leitura da luz, para você ter essa regulagem mais fina da luz que você está tendo, para você poder baixar um pouquinho mais se estiver muito alto, essa exposição de luz. Se tiver uma luz muito intensa, você consegue regular ela. Essa parte da tela onde está mais exposto, ó, quando você encosta nela, aparece essa regulagem, você consegue baixar a exposição e deixar mais confortável a luz, mais agradável a luz. Essa é a parte de exposição que o celular tem. Então, grade é uma coisa importante para ajudar o enquadramento. Essa exposição é muito bacana, que te dá esse recurso de você escolher a luz que você gosta mais, que é uma coisa um pouco mais fechadinha, um pouco mais abafada a luz, ou um pouco mais aberta aqui, ó, mais limpa. Esses são os recursos bacanas que a maioria dos celulares tem para ajudar a gente. Outra coisa que todos os celulares têm é o flash dele, o sistema de flash. O flash meu aqui está desligado. Se eu acionar ele, ele vai projetar uma luz que sai aqui do aparelho frontal, da parte da frente do celular, e é uma coisa que eu não gosto muito, porque essa luz do flash funciona para algumas situações, outras não ficam bacanas, né? Nesse caso, o flash, se ele tiver uma condição de luz aqui bem baixa, tá uma luz mais noturna, se você utilizar o flash, vai vir uma luz muito forte nesse primeiro plano, trazendo algumas projeções de sombra pesada, brilho nas peças que refletem. Então, eu não acho que nessa condição de mesa, de produtos que brilham, louça, produtos que tenham alto brilho, trabalhar com flash é uma coisa que vai prejudicar em algumas situações, né? Então eu não usaria o flash para fazer esse tipo de foto. É um recurso bacana, mas nessa situação não entra como, não agregaria a gente, né? Vamos lá, vamos falar um pouco agora do aplicativo Snapseed, que é um aplicativo que eu gosto bastante e ajuda a gente a trazer alguns efeitos
fotografia, né? Pós dia do clique ali, você faz a foto, você senta e consegue mexer em alguns, trazendo alguns efeitos. O Snapseed é um aplicativo que a gente consegue baixar gratuito, então depois a gente vai coloca o nome para vocês saberem como que escreve, o Snapseed, e baixa esse aplicativo e mexe nas fotos e coloca o filtro que vocês quiserem. Eu fiz uma foto sem o recurso de desfoque, que é o recurso do retrato. Eu fiz ela sem desfoque nenhum e eu quero aplicar esse desfoque depois. Então vamos lá, vamos acionar o aplicativo, o Snapseed, e buscar abrir, né, a foto, abrir do dispositivo a foto que eu fiz. Essa foi a foto que eu fiz sem o desfoque no fundo. Então tudo está em foco, desde o primeiro plano até a janela, a cortina, matinho lá embaixo. Eu quero desfocar, eu quero que fique o foco só aqui nessa parte da frente. Aqui tem a parte de ferramentas, ó, do aplicativo, e você tem essa variedade de coisas para você aplicar de efeito. Aqui tem um que chama efeito foco. Esse efeito foco, ó, você define aonde você quer o seu foco. Ó, eu estou puxando para cá, que eu quero esse foco aqui na frente. Quando eu encosto na tela e ponho para cima, para baixo ou para cima, eu consigo definir a intensidade do desfoque. Aqui está 30 mais 30. Eu passo para o lado, ó, eu consigo tirar o foco ou colocar mais desfoque, olha só. Aí eu vou achar o melhor momento do desfoque que eu gosto, diminuo ou aumento aqui a região onde o foco, eu quero que o foco fique. Então eu defini aqui o bow, ó, e dou OK. E a imagem já tem esse desfoque que eu gosto, mesmo não tendo essa opção no meu celular na parte de câmeras. Então a gente consegue com o aplicativo trazer essa dimensão aqui de desfoque, de profundidade, que é muito legal, né? Também temos aqui, ó, na parte de ferramentas, ajuste de imagem, que você realça os brilhos, a saturação, a cor, né? Dá para você, se você errar um pouquinho ali na hora de você capturar a sua foto, você pode trazer mais luz para cá, nesse momento. O importante é a gente saber que tem esse recurso e traz a coragem de a gente poder fazer a foto e errar e não ter esse medo de errar, né? Porque a gente tem vários recursos aí que ajudam a gente finalizar o trabalho depois. Bom, é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado com algumas dicas, com algumas informações, e que vocês possam usar todas essas dicasinhas que eu passei, que vocês consigam passar toda a informação, tudo isso que vocês queiram mandar de mensagem na sua criação, e que vocês consigam realizar aí a cena maravilhosa que vocês estão pensando aí e queiram transmitir, tá bom? Um beijo.